Olá pessoal, aqui é Mike Shea da Casa de Davi. Estamos na continuação do nosso assunto avivamento, respondendo algumas perguntas que foram enviadas. Eu tenho aqui mais uma. Por que tarda o pleno avivamento? Bom, primeiro ao ouvir essa pergunta, logo eu penso num livro. Aqui no Brasil vão ter ouvido falar por causa do nosso saudoso Gregório McNulty. Ele escreveu um livro, não Gregório, o Leonard, escreveu um livro Por que tarda o avivamento? E a minha resposta não vem do livro dele, mas quero recomendar o livro dele, porque isso tem despertado e tem influenciado muitas pessoas. Mas a minha resposta, por que tarda, o que me vem à mente é o que está escrito no livro de um profeta, Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Avivamento se faz necessário quando há morte, quando há a rejeição dos caminhos do Senhor, o abandono dos caminhos do Senhor, o abandono de um relacionamento, o abandono da aliança com o Senhor. Isso se deve à influência de pecado. Tá? Então, uma vez que Adão e Eva, filhos de Deus, rejeitaram a paternidade de Deus, começou a influência de pecado, das trevas, na vida do ser humano. E essa influência busca afastar o ser humano de Deus. Então, o abandono, e quando chega esse abandono a 3, 4 gerações, já entra em esquecimento quem é Deus. Então, a palavra está dizendo que meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Tá? E aí, por que tarda o avivamento? Porque pessoas não estão percebendo esse abandono e não estão buscando o relacionamento com Deus. Que se faz, sim, buscando conhecer o Senhor na palavra. E nisso eu quero explicar para você o que eu entendo desse buscar o Senhor na palavra. Eu não estou falando de você simplesmente ler a Bíblia. Eu estou falando de você procurar buscar a pessoa de Deus revelada. Quando você vai buscar conhecer a Jesus, você vai ler e estudar os livros chamados Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, ele operou na vida dos autores para escrever certas coisas e não escrever outras coisas. Houve uma seleção. Isso porque em cada livro Deus tem um propósito para revelar Jesus e revelar certas questões, certos atributos, certos atos, certos feitos da pessoa de Jesus. E estudando cada livro, buscando entender quem é Jesus em cada livro, nós vamos conhecer quem ele é. E aí, em cima disso, a gente vai buscar conhecê-lo pessoalmente. A palavra de Deus é um registro das experiências de pessoas com Deus. Interação de Deus com o ser humano na sua história. Quando eu leio, eu estou conhecendo inicialmente. Agora, quando eu estudo, eu estou me aprofundando mas por que fez isso? Por que fez aquilo? O que isso está ligado a outra coisa? Porque essa palavra aponta para a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. Ele é o caminho para o Pai, ele que revela quem é Deus. E aí eu quero conhecê-lo.
Porque tarda é porque aqueles que se dizem cristãos não estão buscando conhecer o Senhor. Essa geração já se fala bastante, essa geração não conhece essa palavra. Inclusive nessas gravações, eu não posso tratar a gravação como se os ouvintes conhecessem a palavra de forma mais profunda. Eu preciso abordar explicando tudo. Essa geração agora não lê mais, não estuda mais a palavra de Deus. Ouve falar como? Em Reels, em gravações como essas. E nisso eu quero te encorajar. Eu não estou falando isso para criticar. Eu estou falando isso como se fosse um médico diagnosticando um problema. Nós queremos viver, se nós queremos um avivamento, nós queremos viver na plenitude do relacionamento que Deus oferece para nós em Cristo Jesus. Isso significa que nós vamos buscá-lo aqui, buscar conhecê-lo aqui na palavra. Uma segunda coisa, fala aqui sobre os sacerdotes. Os sacerdotes em Israel e os ministros, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre na nova aliança, têm a tarefa, têm a incumbência de agirem como pais espirituais, ensinando os filhos o beabá, os fundamentos. Essa geração tem muitas pessoas que não conhecem a história dos seus avós, bisavós, tataravós. Não conhecem a história da sua família. Eu preciso falar para vocês sobre o Jesus Movement que eu conheci e como eu conhecia Jesus. Conheci o Senhor porque havia uma atividade que a igreja metodista perto da minha casa fazia para o pessoal dos colégios da cidade, e o pastor dos jovens sempre apresentou uma palavra baseado no estudo bíblico que ele fez. Ele estava apresentando quem é Jesus para nós. E aí, em seguida, eu fui convidado para um grupo que estava fazendo estudo bíblico. As pessoas não eram convidadas para o culto. As pessoas eram convidadas para atividades onde se apresentava a pessoa de Jesus. Culto é para quem conhece Jesus e vai cultuar ao Senhor. Estudo bíblico foi o lugar que a gente foi informado, foi evangelizado, foi apresentado as boas novas do Evangelho, a história de Jesus, o que ele fez. E foi assim que eu, conheci a Jesus, 2, me apaixonei pela pessoa de Jesus, 3, me converti, 4, peguei uma Bíblia e falei, se eles estão vendo tudo isso, eu quero ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, 1 hora, 1h30. Esse é o momento que eu estou buscando conhecer a pessoa de Jesus. Como é que eu vou dizer? Eu quero te conhecer, Senhor, eu quero te servir, Senhor, se eu não conheço. E conhecer uma pessoa exige passar tempo. Se é no natural, a gente tem que estar na presença dessa pessoa. A gente tem que dialogar com essa pessoa. O início disso para nós é aqui na palavra. Sempre afirmo. Isso nos remete para algo sobrenatural, algo místico, algo de espiritualidade, que é relacionarmos com Jesus no dia a dia. Conversar com Ele, saber que a gente nunca sai da sua presença, estar ciente de que Ele ouve os nossos pensamentos como se fossem declarações e palavras, saber que Ele sabe tudo a nosso respeito, que Ele vai com a gente em tudo. Essa ciência, essa consciência para nós é coisa muito boa, porque a gente começa a vigiar, não quero quebrar esse relacionamento. Segunda coisa, eu quero viver a plenitude desse relacionamento com Ele, porque tarda o avivamento, porque os sacerdotes, por sua vez, hoje, estão deixando
essa tarefa. E isso abre para a gente ter essa conversa sobre avivamento, onde eu estou falando que a essência do avivamento é restabelecer, renovar, restaurar uma aliança que foi abandonada ou quebrada. E isso vai dar ensejo a você buscar conhecer a pessoa de Deus na palavra e no dia a dia. E você começar a perceber que quando você conversa com Ele no dia a dia, Ele age. E você começa a perceber que Ele está contigo. Obviamente com isso, e não estou falando de mecanismos, não estou falando de manobras, não estou sendo coach na sua vida. Faça isso, faça aquilo que vai dar nisso. Eu estou dizendo algo que, de coração, você querendo conhecer a Deus, buscando, é o início. Agora, por que tarda o pleno avivamento? É simples. Porque a gente não define a plenitude. Se nós não definirmos a plenitude, não vamos chegar à plenitude. Todo empresário precisa definir o seu alvo. Todo atleta precisa definir o seu alvo. Todo mundo que vai atrás, que vai buscar algo, precisa definir o seu alvo. Por não definir o que é plenitude, o que é um pleno avivamento, por não definir o padrão original, não buscamos o padrão original. E eu creio que é justamente isso que Deus está querendo fazer nos próximos anos. Eu estou vendo as peças sendo montadas da parte do Espírito Santo para dar para o mundo o testemunho de Jesus através da Igreja do Senhor nessa geração. Boas perguntas, que bom que você está comigo. Se você não voltou para assistir essa série desde o início, eu quero te encorajar a fazer isso, porque esse não é o primeiro vídeo. Já postamos muitos vídeos nessa série e a gente vai construindo e lançando fundamentos, coisas que eu creio que são importantes para aquilo que Deus está para fazer nesses próximos anos. Deus te abençoe. Até a próxima. Fica ligado.